A humanidade e o álcool são velhos amigos. Desde as primeiras cervejas na Mesopotâmia até o gin tônica enlatado, o nosso querido trago sempre teve seu papel na história. E hoje a gente vai fazer um breve resumo de como a gente chegou no coquetel. Olá, bem-vindo de volta, eu sou o Gui Ferrari e esse é o Barra Codex. O hábito de consumir bebida alcoólica é mais antigo do que muita gente imagina. Existem relatos científicos de que possivelmente a bebida alcoólica já era produzida no ano 14.000 a.C. e que o ser humano poderia ter inventado a agricultura justamente para produzir matéria-prima para a produção dessas bebidas primitivas. Verdade ou não, o fato é que a gente sempre gostou de uns goles. Já era hábito de gregos, romanos, fenícios misturar ervas, cascas, frutas e tudo mais dentro do vinho ou da cerveja para obter novos sabores ou até extrair nutrientes e propriedades medicinais dessas plantas. E mesmo os mais modernos drinks de hoje têm suas raízes numa época mais antiga, antes mesmo da palavra coquetel existir. Eu estou falando do final da Idade Moderna, no século 17. Não tem como falar da história do cocktail sem citar primeiro o punch. Sim, o ponche, que aqui no Brasil ganhou mais cara de vinho com salada de fruta nos anos 80. Mas que também não foge muito do conceito da bebida. Segundo David Wondrich, um dos maiores especialistas em história do coquetel e autor do livro Punch, The Delights and Dangers of the Flying Bowl, o nome punch poderia vir da palavra punch, que em hindi, idioma falado na Índia, significa 5, fazendo referência aos 5 ingredientes usados na mistura. Mas ele mesmo diz que isso é só uma suposição e que podem haver outras explicações para esse nome, como por exemplo um diminutivo da palavra puncheon, que era uma unidade de medida e também nome dado a um barril usado para transportar bebida na época. Ainda segundo o livro, a primeira aparição de punch descrevendo uma bebida aparece numa carta em 1632 escrita por Robert Adams. Robert era um militar que estava estacionado na Índia e trabalhava para a Companhia Britânica das Índias Orientais. E na carta ele escreve para um companheiro: Espero que você cuide bem da casa e tomar punch é proibido. Em outra carta escrita, agora num diário alemão de 1638, é onde a gente encontra a primeira receita de punch, descrito como uma mistura de aquavit, água de rosas, açúcar, cítricos e algumas especiarias, podendo ser noz moscada, chá ou qualquer outra coisa do tipo. Especiarias na época não era muito bem definido e era algo muito novo também. E é claro que foi através da marinha inglesa que o punch se espalhou pelo mundo. Apesar da cerveja e do vinho serem escolhas mais típicas de um marinheiro, o destilado usado na mistura não estragava nas viagens mais longas. Foi natural que o rum fosse a bebida mais utilizada, já que ele também fazia parte da dieta diária de um marinheiro. E os britânicos dominavam a produção de destilado de melaço de cana no Caribe e nas Américas. Então, onde houvesse cana-de-açúcar sendo plantada e o rum sendo destilado, o punch também estaria lá. O punch se tornou o queridinho dos marinheiros e mercadores que levaram o hábito de beber a tigela de volta para casa e, consequentemente, os bares. E foi bem rápido para a moda se espalhar, afinal de contas era uma maneira fácil de melhorar o gosto dos destilados da época e de quebra encher a cara, coisa que o pessoal da época fazia diariamente. Dos marinheiros e trabalhadores, o punch passou às classes sociais mais altas, e no século XVIII as tavernas deram lugar aos cafés em Londres, e nesses lugares sempre havia uma grande tigela de punch e consumidores que ou faziam parte de uma socialite ou viajavam o mundo, propagando ainda mais o hábito de beber da tigela. Punch era bem popular, mas também era um luxo bem caro. Então a galera mais chique usava brandy na mistura e o cidadão comum bebia seu punch feito com rum, muito mais barato. Foi então que em 1731, James Ashley, proprietário do London Coffee and Punch House, começou a servir punch em porções individuais para os seus clientes. Isso causou não só uma democratização da bebida, mas também um senso de individualidade na hora de beber, que mais tarde viria a trazer infinitas variedades para dentro do bar. Até então, o normal era todo mundo beber o punch da mesma tigela, ou seja, todo mundo bebe a mesma coisa. Se tem alguma coisa aqui dentro que você não gosta, meu amigo, o problema é seu.
Com a possibilidade de um punch individual, então receitas populares da época, como um gin punch feito por John Collins, que trabalhava no Limers Hotel, puderam ser reduzidas a um tamanho pessoal. E aí, nesse caso, rebatizado de Tom Collins, fazendo referência ao tipo de gin usado, o Old Tom Gin, e o nome do seu criador, Collins. Esse é só um exemplo de coquetéis clássicos que vieram do punch. Enquanto isso, na América, cada vez mais independente da Inglaterra, surgiu um hábito muito peculiar de consumir bebidas alcoólicas, na forma de um preparo chamado sling. O sling era basicamente um destilado misturado com água, açúcar e alguma especiaria do tipo noz moscada. Basicamente um punch, só que sem os cítricos. Provavelmente porque comprar frutas para isso podia parecer um desperdício de dinheiro, e se tratando de um drink individual, talvez também não fizesse muito sentido na época. O que todo mundo procurava no sling era a parte intoxicante, e com a intoxicação de álcool vem a ressaca e o mal-estar. Mas, como isso parecia não ser problema para um beberrão típico da época, não demorou muito para o sling começar a ser misturado com um remédio para tudo naquele tempo, o bitter medicinal, que é muito parecido com o bitter aromático que a gente usa hoje no bar. Havíamos então o Bitter Red Sling, e esse preparo é um dos pontos chaves da transição do punch para os coquetéis. Como a gente pode observar, muitas receitas de hoje estão enraizadas no punch, que foi predecessor dos drinks individuais e do cocktail, por assim dizer. Mas o nosso queridinho logo seria deixado de lado. Com o passar do tempo, houve a chegada do gelo nos bares. Assim como a decisão de James Ashley de servir drinks individuais foi o pontapé inicial para várias mudanças dentro do bar, no início do século XIX a popularidade de bebidas misturadas como artigo de luxo decolou, muito em parte graças a Frederick Tudor. Tudor não era barman, ele era um empreendedor. Ele foi um dos pioneiros que resolveu transportar grandes volumes de gelo de regiões mais nortenhas do planeta para tudo quanto foi canto. Isso foi antes da refrigeração mecânica existir, então dá para ter ideia do tamanho da novidade e o tipo de luxo que isso representava na época. Não demorou muito para todos os bons bares e bartenders do mundo começarem a se tornarem adeptos das receitas produzidas com gelo. E uma que ganhou destaque com certeza foi o julep, que mais tarde teve uma versão popularizada através de John Dabney, do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O Dabney costumava fazer o julep, sim, com menta, mas também com muitas flores e frutas na guarnição, e a coisa ficava bem mais chamativa. Segundo o livro Southern Spirits, de Robert Moss, a bebida era servida em um cálice de prata, com a pirâmide de gelo por cima, e as pessoas colocavam um canudo pelo lado, sugando aquela birita gelada, sentindo o aroma inteiro da composição. Era o fim do punch e o início da era dos juleps. Analisando a anatomia de um julep, destilado, açúcar, água e menta, dá pra gente falar que ele é uma espécie de sling, mas feito com hortelã. E se você pensou em bourbon assim que eu falei mint julep, as primeiras receitas eram produzidas com brandy ou até com rum. Foi só depois da lei do melaço, que taxava o produto comprado fora das colônias inglesas, que a produção de destilados de grão ganhou mais corpo na América, e aí mais tarde o bourbon viria a ser amplamente utilizado nos bares. Já o brandy perderia sua coroa depois da filoxera, que ia causar uma escassez grande de uvas na Europa. Mas isso é papo para uma outra hora. Através do tempo e de variações como grogs, nogs, slings e sours, o nome cocktail surgiu como definição de um tipo de bebida. A palavra cocktail apresenta diferentes teorias sobre sua origem, mas uma coisa é certa: assim que essa palavra foi usada para descrever um tipo de bebida, nunca mais usaram outra coisa. O primeiro registro impresso do uso da expressão cocktail se referindo a um tipo de bebida é de 1798, do jornal londrino The Morning Post and the Gazetteer. A história é que um dono de pub ganhou na loteria e aí resolveu perdoar a dívida de seus clientes, incluindo alguns políticos que frequentavam o bar. E aí, numa dessas contas, numa dessas tabs que o jornal resolveu publicar, tinha assim: Sr. Peach, 2 pequenos frascos de óleo de Vênus, idem, um de perfeito amor, idem, um de cocktail.
vulgarmente chamado de gengibre. Seguindo a cronologia dos impressos, em 1803 a gente vê outra publicação agora no The Farmer's Cabinet. A publicação, em forma de narrativa, conta a história de um cidadão que acorda cedo, claramente de ressaca, e logo tem que correr pra rua atrás dos seus compromissos. Seguia assim: Bebi um copo de cocktail. Fez muito bem pra cabeça. Fui ao doutor. Encontrei Burnham. Ele parecia muito sábio. Tomei outro cocktail. Foi só em 1806, no jornal The Balance and Columbian Repository de Hudson, Nova York, que a bebida cocktail ganhou uma definição. Cocktail é uma bebida alcoólica estimulante, composta por destilados de qualquer tipo, açúcar, água e bitters. É vulgarmente chamado de Bitterred Sling e supostamente é uma excelente poção eleitoral, já que deixa o coração forte e corajoso, e ao mesmo tempo que confunde a cabeça. Isso é dito pois é de grande uso de um candidato democrata, porque uma pessoa que engoliu um copo disso é capaz de engolir qualquer outra coisa. Talvez o editor republicano não tenha achado a mistura muito saborosa. Ainda segundo Wondrich, a expressão vem da época em que criadores de cavalo colocavam um pedaço de gengibre justamente lá onde você está pensando. Coitado do cavalo. Eles faziam isso com cavalos já mais velhos, a fim de levantar a moral do bichinho. E aí o rabo do bicho ficava de pé, como se tivesse feito um coque. Daí talvez a expressão cocktail. Também pode ter ligação com o rabo de outro animal, do galo, já que o rabo do galo é muito mais em pé, parecendo ser mais saudável e forte. Cocktail, rabo do galo. Rapidamente, esse Bitterred Sling, ou um trago amargo, ganhou a reputação de levantar defuntos. E aí foi rapidinho para apelidar a mistura de cocktail, já que tinha o mesmo efeito visto nos cavalos. Voltando ao mundo das bebidas, e agora das bebidas com gelo, as receitas de punches, slings, sours, fizzes, grogs, nogs, cobblers, cocktails, todas estavam utilizando o mais novo ingrediente vindo direto dos lagos congelados. Logo, a gente acredita que na definição de cocktail, a água pode ser facilmente substituída pelo gelo. Com o mundo entrando em plena revolução industrial, as pessoas já não tinham mais tanto tempo de ficarem nos bares tomando punch. E ao invés disso, o consumo de bebidas rápidas e geladas era preferido. O coquetel individual viria a ser parte integrante da rotina do homem trabalhador do início dos 1820. Que visionário aquele James Ashley. Em uma América pós-corrida do ouro e independente, os bares ganharam investimento e áreas de lugares luxuosos. E a figura do bartender que prepara drinks, mexendo a colher elegantemente, vestindo uma jaqueta branca e exibindo um grande bigode ilustrado, vira uma referência de qualidade e hospitalidade. Essa era uma época em que muitos imigrantes vindo da Europa começaram a se estabelecer nos Estados Unidos e trouxeram com eles o hábito de beber em grupo. E aí, como esperado, começaram a surgir pequenos clubes onde as pessoas se reuniam para beber sua cerveja ou seu destilado. Então, não precisa falar que isso era ilegal naquela época. Com partidos políticos interessados nesses novos votantes, esses locais públicos ou pubs começam a ser legalizados. E aí começa a abrir bar por tudo quanto é canto. E com vários bares abertos, ter um bartender que domina a arte de misturar bebidas se torna um diferencial. E um coquetel bem feito era a garantia de lucro para casa. Fora que um bar bem sucedido era palanque perfeito para candidatos que viviam pagando drinks e cervejas naquela época também. Mais tarde, ainda no mesmo século, o bartender Jerry Thomas, considerado por muitos como o pai da mixologia moderna, lança o primeiro livro com receitas de drinks, em 1862. Coquetéis e outras misturas ganhariam ainda mais popularidade com receitas padronizadas agora. Essa era então chamada a Era de Ouro do Coquetel, que duraria até a aprovação da 18ª Emenda Constitucional nos Estados Unidos, ou a famigerada Lei Seca. Daí pra frente, muita coisa viria a acontecer. 2 guerras mundiais, o crescimento monstruoso da indústria de alimentos processados e, consequentemente, um apagão no mundo da coquetelaria, exceto por Londres. Com a diáspora de bartenders na América,
Cuba e Europa começam a se tornar destaques no mundo das bebidas. E o American Bar, como a gente conhece hoje, só veria a renascer, ou melhor, ser revivido em meados de 2000, com pessoas como Dale DeGroff, o próprio David Wondrich, Audrey Sanders, Jim Meehan e Sasha Petraske. Então tá aí, a verdade é que, seja através do punch, do julep, sling ou coquetel, a gente sempre deu um jeitinho de misturar as bebidas. Desde a fortificação de vinhos na antiguidade, até o seu gin tonic enlatado que você compra no mercado. São séculos e séculos de receitas e histórias que cabem dentro do seu copo. Portanto, estudar a história das bebidas e dos coquetéis é um verdadeiro exercício de antropologia e com certeza recomendado para qualquer bartender. E você, sabe a história do seu coquetel favorito? Deixa pra gente aí nos comentários. Aproveita também para dar aquele like no vídeo, assim ele é recomendado para mais pessoas procurando sobre esse assunto. Não se esqueça também de se inscrever no canal para receber notificações de vídeos novos. Se você quiser, pode me seguir no Instagram, no @guiferrari.13. Obrigado por terem vindo, espero que tenham gostado e na próxima a saideira é por conta da casa. E na próxima a saideira é por conta da casa. Tá porra, velho. Caguei o bagulho aqui.